A paz do Senhor, galera. Está começando o quarto episódio do Dividindo para Somar. E nesta noite nós temos como entrevistado o nosso mano Léo, que vai contar um pouco da sua vida, né? Seu testemunho de vida, sua conversão, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Salatiel e como o Felipe disse, hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir o nosso líder distrital e segundo coordenador da região, Leonardo Fonseca, conhecido como Léo, por nós. Então, Léo, deixa Deus te usar. Pode começar contando quando tudo começou até os dias de hoje, vamos dizer assim, desde o seu processo antes de conversão, aí o processo de conversão, aí até os dias de hoje, o trabalhar de Deus na tua vida. Muito bem. Paz a todos. É um prazer estar aqui na quarta edição, né? Ou o quarto episódio do Dividindo para Somar. É uma bênção. A gente divide aqui o nosso testemunho, né? A nossa história, para poder somar na vida de outras pessoas. Então, Deus venha nos abençoar, né? E todos aqueles que estão também assistindo. Meus irmãos, então, vamos começar pelo começo, né? Meus irmãos, eu tenho 31 anos de idade, né? E, na verdade, quando eu comecei a ter meus primeiros contatos ou contato com Deus foi na minha adolescência. A minha família, ela é, na verdade, católica, né? E, inclusive, muito praticante. Minha avó, todos os dias, ela dormia. Aliás, antes de se deitar para dormir, ela lia alguns capítulos da Bíblia Sagrada, na edição católica, né? E eu via nela uma fé muito grande, apesar de, no meu pequeno entendimento, não concordar com algumas coisas, porque eu, particularmente, eu achava muito estranho, né? A gente se ajoelhar e orar por um objeto, na verdade, né? Só que sempre respeitei muito, inclusive ia na igreja com a minha avó e tal, até porque minha família toda praticamente é católica praticante. E à medida que eu fui crescendo, né, a minha mãe, ela teve um acolhimento muito grande pela Igreja dos Mormons. Olha que coisa, né? A Igreja dos Mormons acolheu muito minha mãe e ali, de uma certa forma, de uma forma mais indireta, foi adentrando o evangelho dentro da minha casa, né? Apesar de também, eu sempre, apesar de ser novo, jovem, né, com 12, 13 anos de idade, ali, um adolescente, indo para a adolescência, eu era um pouquinho crítico com relação à maneira que as coisas aconteciam, né? Elas liam a palavra, tinha até algumas coisas mais engraçadas, tipo, eu não podia tomar café, eu achava umas coisas meio estranhas, não tinha muita coerência, mas eles falavam muito de Jesus, falavam muito do evangelho para minha mãe, só que respeito, claro, eu respeito, né? Respeito minha família que é católica, respeito as pessoas que eu conheço que são da Igreja dos Mormons também, mas eu também tenho meu posicionamento hoje conhecendo o evangelho. E naquele momento eu comecei a falar com Deus, né? Eu tinha 12, 13 anos de idade naquela época. E a minha mãe, né, se aproximou mais, se batizou por esta igreja, ela orava todos os dias, né? Tinha as suas crenças, né? A sua forma de acreditar em Deus. Isso respingou um pouco em mim, né? Apesar de não acreditar no batismo pelos mortos, que eles tentavam incutir isso na minha cabeça, na minha mente, eu não aceitava, né? E através, né, desses pequenos atos, né, do batismo da minha mãe pela Igreja dos Mormons, que ela acabou não dando sequência, um pouco da palavra entrou, né, dentro da minha casa. O que aconteceu durante esse meio tempo é que um tio meu se converteu, virou crente, saiu da macumbaria, saiu da feitiçaria. Ele era macumbeiro? Tipo assim, ó, cara, era uma salada de fruta, assim, né? Até porque a gente estava numa fase bem complicada, né, na minha adolescência, porque tinha um relacionamento da minha irmã com meu ex-cunhado, estava numa fase bem difícil, tinha muita violência, enfim, era uma fase bem conturbada. Então, foi um período, na minha adolescência, de meus 10 até mais ou menos ali uns 14, 15 anos de idade, foi um período bastante complicado, né? Tinha muita violência dentro de casa e o meu abrigo, na verdade, era ir para casa dos meus primos, porque ali eu tinha um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. E, enfim, né? A gente não tem como detalhar tudo aqui, mas foi um período bem difícil, assim, até para a construção das minhas crenças com relação a Deus, né? Eu ficava um pouco indignado também pelos fatos que aconteciam. Eu não culpava a Deus, mas ficava sem entender. Por que tanta violência?
Por que tanta dificuldade, tanta pobreza? E a minha família acabava vivendo num ciclo vicioso, onde as coisas não aconteciam, onde as coisas não se realizavam, e aquilo começou... Eu percebi que, na verdade, isso estava durante muitos anos na minha família. Né? Como a gente... Hoje eu sou crente, eu entendo que, na verdade, a gente vivia debaixo de uma maldição. Né? Mas, né, claro que depois que a gente se converteu, isso, graças a Deus, foi quebrado, né, pelo sangue de Jesus. Mas, enfim, um tio meu se converteu, e é aquele tio que fala pra caramba. Deus o livre. Cara, quando ele chegava... Eu morava num terreno grande de família, tinha 4 famílias nesse terreno, né? E quando ele chegava, o pessoal começava a se recolher. Uns fingiam que estavam dormindo, e a minha mãe era uma dessas. Se tu estiver vendo, mãe, me perdoa. Tá? Se o tio estiver vendo, perdoa mais. Meu Deus do céu. Cara... Se o tio vendo... vou denunciar tudo aqui. Não, gente, falando sério, isso impactou muito a mim na minha adolescência, né? Quando eu era criança, eu tinha 12, 13 anos de idade. E o único... Ele se converteu, ele falava bastante... E a única pessoa, praticamente, do terreno, né, que a gente vivia lá, que eu via ele, era eu. Quando dava uma pregação no culto sobre Apocalipse, aquele homem chegava inspirado lá, Felipe. Salatiel, tu pensa num guri que não conseguia dormir. O homem vinha e me falava toda a pregação de Apocalipse. Todas as 7 trombetas. Todas as taças da ira de Deus. Eu não conseguia dormir, né? Eu ficava com medo. Eu pensava assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Não conheço a Deus. Ele era muito radical. Né? Até porque a igreja que ele frequentava também era bastante radical, né? Mas se pregava o evangelho. E isso, para mim, foi muito positivo. Né? Ele passou muitos meses ali firme, né? Muito constante na igreja. E a gente morava em casas de madeira, né? E a minha casa era do lado da casa dele. E durante as madrugadas eu ouvia ele na casa dele orando. Né? E isso me impactou muito. Né? Me impactou bastante. Eu ouvia e naquela oração que ele fazia nas madrugadas, eu me sentia tranquilo. E entrava uma paz dentro do meu coração. E durante esse processo, Deus começou a trabalhar na minha vida. Né? E a cada culto que tinha, ele vinha e falava toda a mensagem que o pregador tinha dito no culto. Quem ouvia ele? Só eu. Só eu. Bom que ele ouvia a palavra, e decorava. A tigrada tudo se escondia, mas o único que sobrava, quando ele dizia, não, vem cá, ele me chamava de Marquinhos, Marquinhos, vem cá. Não, vem aqui, vamos, deixa eu te falar um pouquinho como é que estava o culto. E eu disse, cara, lá vem de novo, cara. Meu Deus do céu, hoje vai ser sobre as 7 taças da ira de Deus. Bom, eu não dormia, né? Mas ele falava muito sobre Jesus ter pago o preço pelos nossos pecados. Isso foi entrando de mim de uma tal forma, e tu pode pensar, não, mas tu é um adolescente, tu não conhecia a palavra, tu não sabia de nada. Eu realmente não conhecia. Só que ele passava uma certeza tão grande daquilo que ele acreditava, que isso começou a entrar, né, no meu coração. É uma semente, né? Isso. Ele plantava a semente... Sabe, Salatiel, todo dia ele vinha e regava, Felipe. Todo dia ele vinha e regava, Salatiel. E isso começou a me acender uma fé muito grande no meu coração. E eu, por 18 anos, morei do lado de uma igreja evangélica. Nunca fui evangelizado, não estou criticando, não é isso, mas não, né, nunca participei de um culto dessa igreja, nunca participei de uma escola bíblica dominical, mas durante 18 anos eu morei do lado de uma igreja. E essa igreja não fazia não lançava essa semente para nós. Pelo menos não para mim, que eu me lembre. Né? Não quero também ser injusto. Mas que eu me lembre, não teve nenhuma participação a nível de pregação para mim. Mas o meu tio, todo dia, 10h30 da noite, lá estava ele batendo na porta para falar de mim sobre a palavra. Quem que havia ele? Eu. Cara, ele em 3 meses aquele homem pregou, parecia Paulo em Tessalônica. 3 sábados, o Paulo pregou de uma forma... Não teve igual. O que aconteceu com isso, por eu não acreditar na igreja dos Mormons, que se batizava pelos mortos, tinha algumas doutrinas que, apesar de eu não saber muito, eu via que não batia, eram umas coisas meio esquisitas. O que eu acredito que já era Deus trabalhando na minha vida. Sabe? Eu tinha um pouco de discernimento. Eu via a minha família lá adorando as imagens, participando dos cultos, respeito muito minha família, né? Mas eu via que isso não tinha mudança de vida. As vidas das pessoas elas não eram transformadas. E eu vendo todo aquele cenário, que era ruim na minha família, cenário de violência, cenário de pobreza, que era um cenário muito complicado, eu via que a fé que eles tinham não surtia um efeito. Já o meu tio, quando ele apesar de
ele ter as suas dificuldades, né, ter os seus tropeços, ele tinha uma certeza muito grande no seu coração, que era a sua fé. E isso respingou em mim. De tal modo que todos os dias, depois que ele vinha e pregava para mim, eu comecei a orar escondido em casa. Eu dobrava meu joelho do lado da cama, tinha um tapetinho de grama sintética, que eu dobrava meu joelho, né? Eu não... que era o joelho direto na grama, porque machucava. Eu pensei, não, vou orar, vou machucar meu joelho e vou chamar a atenção de Deus para mim. Na minha inocência, né? Eu era era uma criança, né? E eu orava assim, Deus, se tu existe de verdade... Eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos. Se tu existe de verdade, me mostra quem tu é. Se tu existe de verdade, muda a nossa vida. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era um processo bem complicado, bem difícil, e eu nunca falei isso para ninguém, mas eu já fui, em outras vezes, via visitar meus primos que moravam num condomínio, moravam no 7º andar, e eu já pensei, né, por causa daquela situação mais complicada, mais difícil, e eu pensei, um dia, eu estava lá na casa do meu primo, no 7º andar, eu pensei assim, por que eu não me tiro daqui de cima? Acaba com isso, acaba com essa luta, essa desgraça que tu vê na tua família. Óbvio que era o diabo tentando fazer com que eu perdesse a minha vida, mas eu olhava para baixo e pensava, não, mas um dia Deus pode mudar a minha vida. Um dia Deus pode mudar a minha família. Eu nunca falei isso para ninguém, mas se o propósito é dividir o meu testemunho para somar, então a gente crê que isso pode estar alcançando a vida de alguém. Eu pensava assim, não, mas vá aqui, né? Sabe, eu pensava a minha família tinha um histórico mais complicado, sabe? De aquele ciclo vicioso, as pessoas não mudavam de vida. Não saía da rotina, sabe? Né? Era um cenário bem complicado, assim. E eu comecei a orar escondido. Eu dizia, Deus, se tu existe de verdade, muda a situação da minha família. Eu tinha uns 12, 13 anos de idade, gente. Eu era muito novo, era uma criança. E minha mãe trabalhava de dia para comer de noite, muito esforçada, né? Sabe? Eu nunca passei fome, nunca passei tal necessidade, mas a gente teve nossas dificuldades. Graças a Deus, a minha mãe trabalhava de dia para nos sustentar, né? Praticamente como se diz ditado, trabalhava de dia para comer de noite. Só uma pergunta, vamos dizer assim, essas necessidades não seriam mais espirituais ou materiais? Eu acho que eram as duas, né? Eu acho que eram as duas, porque como o quadro da nossa família sempre foi um quadro já, uma família muito pobre, né? Óbvio que depois que eu me converti, que foi uma mudança de 180 graus. Eu entendi o propósito de Deus, entendi o chamado de Deus, sempre fui dizimista fiel, e eu creio muito na lei da semeadura. Acredito muito nisso, né? E eu nunca fui um ofertante, um dizimista com o objetivo de dar para receber. Eu sempre dei porque eu fazia questão de dar o meu melhor para Deus em tudo que eu fazia. É um princípio, sabe? Eu creio nesse princípio. Né? Talvez você não acredite, mas eu creio. Eu acredito nisso. Tudo aquilo que a gente planta no reino, a gente colhe também. Né? E quando a gente faz isso de peito aberto, de coração aberto, Deus ele muda qualquer cenário que a gente precise. Né? Mas, só retomando ali, eu acredito que sejam as duas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Espiritual principalmente, né? A maior prova disso é que depois que eu me converti, Deus fez uma mudança, sabe? Consegui adquirir minha casa, me casei. Oh, Deus, glória a Deus. Próximo testemunho. Vai falando. Gurizada aí que tá querendo, começando, né? Oh, Deus, trabalha. Amém, óbvio. Mas deixa eu só retomar aqui para mim não me perder. Então eu começava a orar escondido mesmo. Né? Para baixo, fiquei uma semana com o joelho todo roxo e orando naquele tapete de grama sintética lá, que era para machucar, achando eu que ia chamar a atenção de Deus na minha inocência. E eu dizia, Deus, se tu existe de verdade, muda a situação da minha família, né? Chega dessa violência, né? Nos ajuda a mudar o nosso cenário, essa aflição, essa dificuldade. Óbvio que não com essas palavras, mas né, de uma forma mais humilde. E eu dizia, Deus, se tu existe de verdade, me prepara uma esposa. Eu com 13 anos de idade, viu? Vocês não oraram antes? É isso que aconteceu. Entendeu? Devia estar orando. E eu, na minha inocência, dizia assim, Deus... Pior que não, cara. Eu devia ter cortado um pedaço que ia consagrar no monte, entendeu? Já entendi a dica já. Já entendi a dica. Se eu levasse no monte e consagrasse, Deus, ele vai ter fila aqui, ó. Uma gurizada que fila para orar. Indulgências voltando. Que judiaria. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira. É essa aí, gente. Não, pelo amor de Deus, não façam heresia. Mas eu orava e eu dizia, Deus, se tu existe de verdade, olha como eu era desaforado. Se tu é de verdade, em primeiro lugar, me mostra qual é a tua igreja verdadeira. Tá? Um piá, cara. Um guri de 13 anos de idade, mas
Às vezes a gente julga um adolescente no banco da igreja, mas não sabe o que se passa dentro da sua mente nem no seu coração, né? Exatamente. A gente não pode desprezar um guri, né? Uma menina, um menino que está começando a dar os primeiros passos na igreja, porque a gente não sabe qual é o chamado dele nem o chamado dela. Nesse... Né? Fora, Léo. Conseguia enxergar isso em ti, no caso. Nem tá falando, né? Às vezes a gente julga os adolescentes, né? E tanto de várias faixas etárias. Mas quem te leva de fora, conseguia enxergar essa guerra interna dentro de ti? Não, porque eu sempre fui muito introspectivo. Eu não gostava de falar em Deus o livre, olha, falar em público. Meu Deus do céu. Cruzes. Eu não tinha muitas amizades, então me relacionava pouco com as pessoas. Né? Até por também vergonha de onde eu morava. Né? Olha, por tudo que Deus fez na minha vida, meu Deus do céu. Mas por conta de onde eu morava também sempre tive um complexo grande pelo quadro da nossa família. Mas o que aconteceu é que eu fui orando a Deus, fui pedindo a Deus que me mostrasse, que me desse o sinal que de fato ele existia. Sabe? Isso durou uns 3 meses que eu fui orando. Eu dizia, todo dia eu orava para Deus naquele tapetinho de grama sintética e dizia, Deus, se tu existe de verdade, me mostra qual é a igreja verdadeira. E eu dizia assim com essas palavras, eu não quero saber da placa, não importa a placa. Eu quero só saber qual é a igreja verdadeira. E eu orava exatamente com essas palavras. Não interessa qual é a placa, porque do lado de onde eu morava tinha uma igreja evangélica. E eu dizia, me mostra a igreja que seja verdadeira. Eu dizia, Deus, se tu existe de verdade, quando eu for mais velho, me prepara uma esposa, uma namorada que eu possa me casar. E eu tinha esse pensamento comigo. Por quê? Porque o reflexo de relacionamentos frustrados no meio da minha família era tão grande que eu pensei assim, quando eu me casar vai ser diferente. Quando eu tiver uma namorada, vai ter que ser diferente. Eu vou quebrar essa... Exatamente. Eu, com 13 anos de idade, eu já pensava assim. Pensava, e não estou inventando historinha aqui nem nada. Não, eu fui criado só pela minha mãe, pelos meus avós, né? Eu não fui criado pelo meu pai, então só depois de praticamente mais adulto que eu fui ter mais contato com meu pai. Mas eu vi que tipo assim, cara, tá faltando uma coisa, sabe? Tá faltando. Minha mãe trabalhou muito para poder nos sustentar, para poder nos criar. E eu olhava todo o esforço da minha mãe e pensava, eu vou ser tão trabalhador quanto ela. E eu quero ter um casamento bem-sucedido. Sabe? Quero ter... e eu falava assim para Deus, exatamente com essas palavras. Me prepara uma namorada que eu possa me casar. Pelo que me ame do jeito que eu sou e pelo que eu tenho, já que eu não tenho nada. Exatamente com essas palavras. Já que eu não tenho nada, é assim, entendeu? Tanto que quando eu me casei com a Lucimara, me perdoa, Lucimara, mas vou ter que falar. A gente não tinha nada. Não tinha nada. Eu e ela não tinha nada. É mentira, ela tinha mil reais na conta. A gente casou... Tava grandona, Gabi, tava grandona. A gente casou com comunhão parcial de bens, ou seja, só vamos... Se a porventura acontecer a gente se separar... Quem perderia era ela. Não, a gente só... Olha só que coisa. Mente de pessoa, adolescente é brabo, né? Eu conheci ela com 17 anos. Mas quando eu conheci ela tinha R$1.000 na conta e a gente se casou. Eu me casei com 18 anos e em comunhão parcial de bens, ou seja, a gente vai dividir tudo que a gente conquistar após o casamento se acontecer do divórcio. Mas eu não tinha nada. E ela tinha R$1.000 na conta. Que pecado, né? Então a gente, né? Mas Deus foi preparando, né? Claro. Tinha oração, né? Claro. Né? Só que assim, eu conheci a Lucimara, eu falava a Deus, a pessoa que a minha esposa eu quero que seja do tamanho tal, da cor tal, que tenha o cabelo tal e que seja da igreja. Olha aí. Dei tamanho, peso, dei tudo. Só o gênio não, que a mulher é braba. Crente, É muito braba a né? mulher. Não era crente. E pediu alguém da igreja, né? E tipo assim, por quê? Porque a palavra que meu tio pregou para mim entrou. Entrou, sabe? Aquela semente, sabe? De tanto que aquele homem falava, de Jesus, tanto que ele pregava, aquilo me impactou. Sabe? Impregnou em mim, eu orava, isso que eu digo, Deus, se tu existe de verdade, me mostra quem tu é. Me mostra quem tu é. Muda a situação da minha família. Sabe? Eu quero ser diferente da minha família. E não digo isso por achar que eu sou melhor, não. É porque eu via que a minha família estava num ciclo vicioso, sabe? Então, eu não ficava satisfeito com isso. Sabe? Eu pensei, não, tem que ser diferente. Esse negócio de fica com um, fica com outro, sabe? Essa instabilidade, esse descontrole emocional. Apesar de muito novo, eu já percebia que isso era prejudicial. Então, quando eu continuei orando, foi mais ou menos uns 3 meses de oração, acredito eu, né? E aquilo começou, né? Aquilo me acendeu uma chama. E eu orava, pedia a Deus pedindo uma esposa que me levasse para a igreja, que eu tinha o desejo de conhecer.
Mas eu não tinha coragem de entrar. Um adolescente, um guri. Dentro de mim já tinha uma chama acesa. Através da pregação do meu tio, acendeu uma chama muito grande dentro de mim. Mas eu não sabia como fazer isso acontecer. Eu até tinha o desejo de conhecer a Deus, eu queria conhecer a Deus, mas eu não sabia como fazer isso. E na escola eu conheci a Lucimara, que é minha esposa, né? A gente se conheceu, a gente começou a namorar. E uma das exigências dela para mim namorar com ela, ela disse assim para mim: olha, tu quer namorar comigo? Ah, tu quer? Eu sou da igreja, então tu vai ter que ir na igreja comigo. Resposta de oração. Entendeu? Ela disse: senão não tem nada feito, né? Senão não tem negócio. Se tu quer namorar comigo, tu vai ter que ir para a igreja junto comigo, senão não tem conversa. Eu já queria ir, Já uniu o último ao né? agradável. Mas nessa época eu já tinha 17 anos de idade. Só que quando eu comecei a namorar com ela, a gente começou a se conhecer, eu comecei a pensar: poxa, há 4 anos atrás. Orava sobre isso. Cara, olha que coisa engraçada, que coisa... Eu ia para casa e ficava pensando: mas ela é da cor tal, do tamanho tal, até o cabelo, meu cabelo é limpinho, né? Meu cabelo é mais ou menos, eu digo, não, tem que ser alguém com cabelo melhor do que o meu, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Para minha filha nascer com cabelinho, né? Pô, né? Porque já basta eu, né? Terrível. Mas eu orava assim, justamente nesse propósito. E tamanho, cabelo, cor, palavra, tem que ser assim. A mulher não veio muito braba, né? Aí, né? Não vigiamos muito, né? Não vigiamos muito. Não, mas brincadeira. Mas eu orei sempre nesse propósito. Quando eu voltei para casa, eu voltava pensando assim: que loucura, mas não pode ser verdade isso. Não pode ser. Será que... Eu comecei a ligar, né? Comecei a me lembrar da oração que eu fazia e comecei a entender que Deus estava começando a responder a minha oração da adolescência. Eu já estava entrando na fase adulta, né, de 17 para 18 anos, era um jovem, mas eu comecei a ver que Deus começou a responder a minha oração. E eu acredito que Deus tenha respondido a minha oração porque a minha oração foi sincera. Foi sincera, sabe? E minha esposa me levou para a igreja. Inclusive, a primeira igreja que eu entrei foi no Distrito Cristal, né? Foi no Distrito Cristal. Ela me levou lá. Entrei, né? Correntinha, brinquinho, olhei lá, paz. Aí eu olhava e tinha um irmão que dava um glória a Deus que estremecia a igreja. A minha vontade era sair correndo de lá. Lembrou do teu tio lá? Mas, credo, mas eu pensava que tinha um irmão que era muito fervoroso, e realmente era. Muito fervoroso. E ele dizia: queima, Jesus, queima. Opera, Jesus. E eu apavorado. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Que são tudo louco aqui, cara. Mas dentro de mim o Espírito Santo dizia: fica aí. Tu não queria? Fica aí. Não sabe. Sabe? Deus foi falando comigo, tipo assim, ó, tu não queria? Fica quietinho aí. Deus começou a trabalhar na minha vida. Depois a minha esposa me levou no Distrito Glória, né, que foi o distrito que eu me batizei. Eu nunca vou me esquecer da experiência que eu tive. Estava ministrando a palavra o pastor Carlos Quintanilha. E um homem... Do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Um homem muito usado na área de cura, de milagres. É um dom de libertação que ele tem. E o que me impactou muito, né, foi... Ele deu aquele testemunho dele, de onde ele era, né, o que Deus fez na vida dele. E, dado o momento, as pessoas foram para frente. Não, um detalhe antes. No meio dessas pregações, quando ele começava aquele momento da mensagem, o povo começava a glorificar, algumas pessoas começavam a se manifestar no banco. E elas caíam endemoniadas, e era muito forte aquilo. E eu não vi isso se repetir, sinceramente falando, mas aquilo mexeu muito comigo. Né? Inclusive, alguns dos dons espirituais, a Bíblia diz que é para edificação, é para testemunho não do próprio crente, mas do gentil, né? Do ímpio que está do lado de fora. E isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito assustado com aquilo. E chegou na hora de ir lá na frente, eu disse, o negrão botando a mão na cabeça dos caras, expulsando o demônio. Eu pensei assim: não, esse cara não vai botar a mão na minha cabeça. Na minha cabeça, esse cara não vai botar a mão. Eu comecei, ele botava umas pessoas, caíam, Eu olhei, quando eu vi uma irmã do meu lado cair, eu olhei pro lado e pensei: meu Deus, a mulher caiu, cara. Quando eu olhei pra frente, a mão dele já estava na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu plaf! E ali eu fiquei caído. Só que um troço diferente começou a acontecer. E eu tentava levantar e não conseguia. Eu tentei levantar por 3 vezes. Parecia que tinha uma tonelada em cima de mim. E eu não conseguia levantar. E eu tentando me levantar daquele momento que o pastor Quintanilha tinha imposto a mão na minha cabeça, tinha orado por mim. E eu não manifestei demônio nenhum naquele momento, mas eu sentia que Deus estava me libertando.
Uma libertação, no caso. Senti que Deus estava agindo de uma forma muito poderosa, tanto que naquela noite eu não consegui dormir direito. Sabe, uma coisa assim, uma euforia dentro de mim. Eu senti que Deus estava fazendo algo novo na minha vida. E naquela noite eu senti que um ciclo tinha sido quebrado. Eu não sei qual, não sabia qual era, mas eu senti que quando me levantaram, eu levantei diferente. Já não ia ser mais o mesmo. Daquele momento, para mim isso aí foi um marco na minha vida. Naquele momento que aquele irmão ora por mim, eu caí, né? Eu caí de corrente, de boné, de tudo lá, todo, né? Daquele jeito. Eu tentei levantar, mas eu não conseguia. Eu tentei por 3 vezes levantar, mas parecia que tinha algo assim, ó, tá quieto que agora é comigo o negócio, sabe? Como se Deus tivesse feito assim, ó, agora tu fica na tua aí, que eu que estou trabalhando na tua vida, agora é comigo. Tu pediu, né? Tu pediu, não pediu? É. Eu me lembrava assim, tu não pediu? Essa era a frase que eu me lembrava. Tu não pediu? Bom, E Deus começou a trabalhar numa vida e daquela data em diante, daquele momento em diante, eu comecei a ter muita vontade de me aproximar mais de Deus. Eu não sabia ainda como, mas eu sabia que seria por intermédio da igreja. A gente não entende como que a gente se converte, né? A gente não entende como que Deus vai trabalhando na nossa vida, mas quando a palavra entra, quando Deus usa alguém para interceder por nós, ou quando Deus decide que é o momento, Ele faz. Ele realiza, e quando Deus tem um chamado com a gente, e nós, entendendo que é o momento, é a hora da gente se entregar para Deus, não que Deus precise que a gente se entregue, porque Deus é onipotente, Ele não precisa disso, mas eu acho que a gente tem que responder esse chamado de Deus, né? E naquele momento, para mim, foi um divisor de águas. Eu comecei a ir na igreja, minha esposa começou a me levar, e voltei com aquele propósito que eu tinha antes. Comecei a orar, comecei a pedir direção de Deus, entrei no mercado profissional, Deus me abriu uma porta, né? E antes de eu me batizar, eu comecei a dizimar. Comecei a ofertar, comecei a dizimar. E sempre acreditei muito nisso. Tanto que muitas portas que Deus me abriu, eu creio que seja por causa disso. Eu sempre ofertei e dizimei. Antes mesmo de me batizar, por entender que quando a gente faz isso para Deus é um solo fértil. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente ter o retorno. Não que a gente precise. Eu nunca fiz com essa intenção. Mas eu sei que é um solo fértil, né? E entendi isso desde a minha adolescência, indo para a fase adulta. Então, Deus na minha vida, né? Eu não tenho grande salário, mas Deus mudou a minha vida de uma forma muito significativa. Né? Mudou, nossa, fez muitas coisas. E Deus começou a fazer a gente prosperar, né? A gente comprar nossa casa, a gente acabou se casando, compramos a nossa casa, compramos nosso carro, compramos nossa moto, e a gente começando a olhar para trás, a gente vê quantos ciclos Deus quebrou após a minha conversão. Tanto da minha parte, quanto da parte da minha esposa. Mas, falando especificamente de mim, eu sempre tive uma certeza muito grande da chamada de Deus. Desde a minha infância, né? Desde a minha adolescência. Sempre acreditei muito que um dia Deus ia se revelar para mim. Eu não sabia como. E vou te dizer mais. Às vezes eu ficava do lado da porta da minha casa, ouvindo os cultos que aconteciam do lado de casa, do lado da igreja. Eu ouvia algumas irmãs falando em língua, bater palma, o culto de ser era um fogaréu, né? As irmãs se renovavam e tal, eu não entendia nada, mas eu ficava ouvindo, sabe? Aquela gritaria, aquelas pregações, e eu pensava, o que será que está acontecendo lá dentro? Claro, hoje a gente entende que é o agir de Deus, que é o mover de Deus, mas isso me despertava uma curiosidade. E talvez, né, eu não teria me convertido se alguém não tivesse trazido a mim a semente do Evangelho. E eu acho muito importante, e talvez eu acredito muito que Deus tenha me chamado para influenciar as outras pessoas. Eu sou líder na empresa onde eu trabalho, tenho papel de liderança desde meus 20 anos de idade nas empresas onde eu já passei. Já liderei mais de 50 pessoas. E, de uma forma ou de outra, a gente sempre prega o Evangelho. Em primeiro lugar, com o nosso testemunho, com a nossa prática de vida. Depois, havendo oportunidade, a gente fala. E Deus foi trabalhando na minha vida, na minha conversão. Eu me batizei, acho que dia 8 ou dia 9 de novembro de 2008.
Dia 9 de novembro de 2008. Acho que 9 de novembro de 2008, tá? Eu me batizei dia 9 de novembro de 2008. Então a gente se batizou juntos, Lami? então. Lami, exatamente. Tá? Olha aí. Então foi essa data, não errei. Então, desde ali, quando eu estava orando de madrugada, antes de me batizar, eu começava a falar em línguas. E antes de me batizar. Só que eu parava porque eu achava que eu era indigno de falar em línguas. Eu olhava para mim e dizia assim, quem tu pensa que tu é? Mas tu já entendia, Léo, esse princípio espiritual? Eu não sabia o que acontecia, era uma coisa esquisita, uma coisa estranha que me dava vontade de falar. Não tinha controle sobre isso? Eu não tinha, era estranho. Não posso dizer que eu não tinha controle, mas eu orava e eu estava orando, me dobrava meu joelho, me debruçava na minha cama, eu orava e me dava vontade de falar em línguas, eu falava um pouco, mas eu parava porque, tipo assim, eu pensava, tu não é digno de falar. Tu nem batizado é. Sabe? E eu comecei a orar a Deus e disse, Deus, me perdoa, me desculpa. Me desculpa, Porque eu não entendia que Deus já estava trabalhando, eu já tinha me batizado com o Espírito Santo. E no dia do meu batismo, quando eu me submergi, eu comecei a falar em línguas, foi um renovo de Deus. Mas a minha conversão, para mim, foi uma mudança na minha vida espiritual, material, né? Antes me batizei antes de me casar, mas para mim foi uma ação de Deus por completo na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito convicta naquilo que eu acredito, né? Desde criança eu já sabia que, de fato, eu orar para uma imagem eu me sentia estranho, né? Respeito quem tem essa crença, mas eu me sentia estranho, porque eu não tinha resposta, eu não sentia nada, né? Eu não sentia um retorno, né, da minha oração. Claro que quando a gente ora para Deus, em alguns momentos mais difíceis, né, Deus nem sempre vai falar conosco pela oração. Às vezes Deus quer trabalhar na vida da gente. Mas a nossa fé em Jesus Cristo, ela é completa, ela é cheia. Ela não tem lacuna, ela não tem espaços vazios. Porque Ele nos completa, né? Ele preenche o vazio que há dentro do nosso coração. Por mais que o ser humano tente preencher o vazio existencial com droga, com bebida, com prostituição, com dinheiro, com patrimônio, com riqueza, o espaço que tem lá dentro do nosso coração, só Deus pode preencher. Não tem carro que preencha, não tem casa que preencha. Tu pode ter a maior riqueza desse mundo, mas aquele espaço que está lá dentro, só Deus pode preencher. Em algum momento, Léo, da tua adolescência, nesse vazio aí, tu chegou a usar droga, alguma coisa assim? Não foi, nunca usei, não foi por falta de oportunidade, mas eu olhava para aquilo e dizia, isso não é para mim. Convicção, né? Já bebi, já fumei, mas eu olhava, eu tomava e dizia assim, não é dá. isso. Sabe? Já fui para festa, já fui para baile funk, mas eu fui e pensava, um dia eu fui, numa vez, no baile funk do Colégio Israelita, quando eu tinha uns 16 anos de idade. Eu fui lá, meu Deus do céu, aquela loucura, aquela música lá em cima, tal. Eu disse, não, era do mundo, né? Conhecia, né? E eu me arrumando, tá lá, encontrar meus amigos do colégio na festa e tal, né? Eu pensava assim comigo. O Espírito Santo me dizia assim, tu vai, mas tu sabe que teu lugar não é lá. Tu te lembra do que tu pediu? Isso ficava martelando na minha cabeça. Tu vê que interessante, né? Como Deus leva a nossa oração a sério, né? Sim, com certeza. Olha que ele falava pra gente, né? Tu te lembra o que tu pediu. Sabe? E eu me arrumando, eu indo, e tal, com gurizada, a gente ia se encontrar na festa, nos encontramos lá. E quando eu botei meu pé lá dentro, eu fiquei pensando, sabe? Uma coisa martelava na minha cabeça, dizia assim, o que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Teu lugar não é aí? O que ele tá fazendo aqui? Teu lugar não é aí? Aquela coisa martelava na minha cabeça. E eu olhava para o relógio, eram 2 horas da manhã, eu louco para ir embora. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aquela voz de Deus me incomodava. Aquilo me, sabe? O que está fazendo aqui? Teu lugar não é aí. Eu já bebi, já tinha tomado vodka, kit, não sei mais o quê, mas isso, eu não conseguia gostar disso, porque eu sabia que, na minha consciência, em primeiro lugar, aquilo, sabe, de uma certa forma, não era correto. Nos meus padrões, naquilo que eu acreditava. E fumar, já fumei, nunca usei droga, mas eu fumava. Quando eu era adolescente, a gente pegava o toquinho do cigarro da avó. Quem nunca? Agora estou grandão, sou adulto agora e tal, né? Isso. Então, eu nunca consegui, nunca
Se eu tomei porre alguma vez? Nunca, não faço a menor ideia do que é isso. Nunca tive vontade. Se eu já usei droga, nunca usei, porque eu via, na verdade, algumas pessoas da minha família que eram viciadas no crack e na cocaína. Isso para mim foi um bloqueio. Eu utilizava os maus exemplos para mim não repetir. Isso para mim sempre foi muito bem claro. Isso para mim foi sempre muito claro para mim. Eu via aquilo que não dava certo e dizia, eu não vou fazer isso para mim, não. Isso eu não quero para mim. Sabe? Eu tinha as minhas metas, né, quando adolescente ali, já claras. O que eu queria e o que eu não queria. Isso para mim era claro. A única coisa que eu sabia era isso, o que eu queria e o que eu não queria. Então, eu já perdi um primo meu por causa do crack. Né, ele está desaparecido. Está desaparecido, nunca mais o vi. Né? E teve até uma vez que quando ele foi preso, ele me mandou uma carta do presídio dizendo que tinha conhecido Jesus, né, que tinha se convertido e tal. Ele saiu da prisão, né, ele chamava muito meu primo. E durante um tempo ele foi para a igreja, ele cantava pagode, alguma coisa assim. E acabou se envolvendo, inclusive, numa banda gospel e tal. Mas ele teve uma recaída. Né, inclusive me ligou, eu conversei e fiquei muito feliz por ele, né, pelo fato dele ter conseguido se libertar daquele momento do crack, porque a droga é uma droga. A droga. Cara, não tem, velho. Se tu te enfiar, principalmente na questão do crack, assim, o crack é uma droga extremamente destrutiva. Né? Quando eu vejo esses caras, infelizmente, quando eu vejo esses jovens, não quero entrar na questão da política, não é isso que eu vou falar aqui, mas quando eu vejo jovens apoiando partidos que são a favor da liberação das drogas, eles não sabem o que eles estão dizendo. Né? Eu já perdi parentes mesmo por causa da droga. Tem parentes gente da minha família que é viciado no álcool. Então, assim, você não sabe o poder de destruição que tem esse tipo de elemento. Então, por esse motivo, eu sei o que eu não quero. Tu não precisou experimentar, né? Não. Só de ver. Por esse motivo, Felipe, eu sei o que eu não quero para mim. Pelos exemplos ruins que eu vi na minha família, eu abdiquei disso e disse, não, isso aí para mim não quero. Né? Então, eu fiz minhas escolhas, né, durante a minha adolescência. E Deus respondeu a minha oração. Né? Com 17 anos de idade, ainda que eu não estivesse percebendo naquele momento, Deus estava movendo suas mãos sobre mim. Me separou, me batizei. E eu sempre tive para mim uma convicção muito grande o porquê que Deus tinha me chamado. Eu não tenho vocação nenhuma para ser cantor, para cantar. Essa não é minha vocação, ainda que eu tente passar um pouquinho de vergonha de vez em quando, né? Entendo? Mas não fui chamado para isso, né? Eu tenho certeza que Deus me chamou para influenciar pessoas, para liderar pessoas. E eu tenho certeza que Deus me chamou para pregar o evangelho. São duas certezas que eu tenho. Eu não faço questão nenhuma de eu particularmente ter dom de profecia, de entregar recado. Isso eu não tenho. Tu quer mudar vidas, né? Não, eu sinto que eu não fui chamado para isso. Uhum. Então, dificilmente você vai ver alguma vez eu pregando e vou dizer, Deus me revela isso, Deus me revela. Eu não tenho esse dom. Eu nunca fiz também. Não tenho. Deus não me chamou com esse dom. Deus me chamou para pregar a verdade. Deus sempre falou comigo a respeito de ser profeta, de denunciar, de pregar contra o pecado, né, de anunciar a verdade do evangelho. E né, não tenho o hábito de profetizar nesse sentido porque eu não tenho esse dom. E eu estou satisfeito com os dons, com o dom que Deus me deu, que é pregar a palavra, né? De liderar também. Então, desde adolescente, eu tive essa minha convicção, né, de que Deus tinha me chamado para isso. E para te ver como Deus sabe das coisas, eu tinha pavor, eu gaguejava muito, demais. Quem vê hoje não diz, Meu Deus do céu. Nossa. Só que assim, Deus me abriu uma porta de emprego numa empresa de cobrança, que tu era obrigado a falar por telefone. Entendeu? Eu tinha pavor de falar. O que Deus faz? Me bota num lugar onde eu tenho que falar o dia todo. E cobrando ainda, né, Salatiel? E cobrando. Então, assim, eu acabei me desenvolvendo, me especializando nessa área. Né, acabei virando gestor. Só que, tipo, eu tinha muita vergonha de falar. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu tenho vergonha de falar? O irmão... Ih, fugiu agora. Felipe, ia chamar de Fernando. Não é Fernando, deixa eu ver se não é Fernando. Então, Felipe, como é que eu vou pregar a palavra se eu tenho vergonha? Como é que eu vou fazer isso? Em que Deus faz?
Me botam num lugar onde eu sou obrigado a falar muito. Vamos treinar. E eu ouvi uma palavra esses dias, não, sabe? Às vezes a gente não é bom ou ruim em determinada função, ou em alguma coisa na igreja, ou em alguma atividade profissional. Existe aquela pessoa que treina e que não treina. Né? Então, Deus me colocou nessa uma função para mim falar muito durante o dia. Acabei me especializando nessa área. Deus me fez crescer profissionalmente. Numa deficiência, eu digo assim, num déficit que eu tinha, que eu não conseguia falar com as pessoas. Falar no telefone, gente, era 2 palavras e 3 gaguejada. Terrível, terrível. Tu tá rindo que não é tu, né? Não, aconteceu muito comigo. Muito. Ah, que pecado. Judiaria, não? Como sofria, cara. Ah, sofria. Só que eu tive que aprender na Prova. frente do... Sabe? Então, eu vejo essa gurizada que está começando agora, começaram muito melhor do que eu, mas Deus o livre. Eu falava, né, eu até quando testemunhei, né, quando eu preguei 3 minutos. Só falei besteira, gaguejando. Acabei com os irmãos, coitados, né? Deixa eu te falar. Desculpa te interromper. Vai, não, tudo... Ah, que não adianta só falar, né? Olha pra te ver. Eu não gostava de falar, agora não paro de falar. Tudo contigo. Felipe, um dia, eu nunca vou me esquecer, né? O evangelista Emanuel, que é um amigo que nós temos, né? Que é uma benção, foi uma bênção de Deus na nossa vida, que congregava ali no Distrito Glória. Um dia ele disse bem assim: vou chamar aqui agora o irmão Leonardo e o outro jovem que estava comigo também, que era o Mateus, que agora está lá em Santa Catarina, né? Esses jovens têm uma chamada tremenda de Deus para pregar o evangelho. Mateuzinho? Isso, Mateuzinho. E eu gostaria de dar uma oportunidade para eles falar uma palavra, ler um texto. Ai, Jesus de Nazaré. E eu não estava com a minha Bíblia nesse dia. O que eu fiz? Peguei a Bíblia de um outro jovem. Só que a Bíblia do outro jovem era uma outra versão. E eu abri um salmo que eu não fazia a menor ideia que era. A minha Bíblia era assim, ó, né? Uma embaixo da outra, versículo embaixo da outra. O dele era um do lado do outro, totalmente diferente. E aquele jovem que tem uma baita de uma chamada, vai passar aqui agora para ler um texto, e era 10 palavras e 27 gaguejada. Sabe? Foi minha primeira experiência terrível. Terrível. Para mim foi horrível aquilo ali. Sabe? E não pelo fato dele ter me chamado, mas tipo assim, ó, a minha primeira experiência em pegar o microfone para deixar uma palavra foi terrível. Eu disse, não, vou treinar. Não. E não vou mais ir para a igreja sem Bíblia, não. Desse negócio vai ter que ser diferente. Chega de passar vergonha. Cara, aquele vermelhão, eu disse, e agora? Que chamada é essa? Fiquei pensando assim, todo mundo está me vendo, que chamada é essa que eu tenho que não... Falei tudo errado. Olha, nem lembro o que eu falei, na verdade. Só sei que tem uma gaguejada ali que foi terrível. E daí, então, comecei a me preparar, comecei a estudar mais a palavra. E Deus começou a trabalhar de uma forma tremenda na minha vida. Então, talvez eu poderia ter me convertido antes, talvez sim, talvez não, mas naquele momento foi onde Deus disse um basta, né? Eu entendi que Deus estava me chamando e me entreguei, né? É agora? Então é agora. Me entreguei de corpo e alma. Me batizei, comecei na igreja. Desde então Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida. Essa pergunta, trabalhando aqui, eu não posso me esquecer dela. Só para não fugir muito, qual foi o baque da tua conversão com a tua família? Em relação à tua família, tua mãe, teus avós, que eram tudo de religiões diferentes, né? Qual foi o baque? Assim, primeiro, quando meus parentes diziam que era a igreja dos crentes, né? A igreja dos crentes, né? Assim, infelizmente, pelo fato de eu morar do lado de uma igreja, a gente viu muitos, não exemplos ruins, péssimos exemplos, coisas bem graves que aconteciam. Só que isso não tirou meu foco, né? Porque, assim, o problema, onde tem pessoa, onde tem ser humano, vai ter problema. Isso em qualquer religião. Né? Isso vai ter com o cara que é da Umbanda, o cara que é da igreja evangélica, vai ter com o cara que é espírita. Só que, claro, quando a pessoa ela não é convertida, ela vai pegar a ferida, vai dizer, tu vai lá? Tem certeza e tal? Mas, enfim. Mas a primeira impressão que causou foi, agora vai para a igreja dos crentes. Né? Tipo, vai na igreja agora? Tá bom. Mas não foi agressivo, mas, tipo assim, eu senti que, tipo, né, eu fui deslocado, entendeu? De uma igreja, de uma família católica, né, que respeitaram a minha decisão, não tive nenhum problema com relação a isso.
porque minha mãe conhecia um pouco do evangelho também por causa da Igreja dos Mórmons, que em parte pregava, né, um pouco do evangelho. Então, com relação a isso, eu não tive problema. Só que eu percebi que as pessoas começavam a me monitorar, a me cuidar mais. Primeiro porque, do nada, eu comecei a usar terno, né? Oi, da onde, cara? O cara do nada um terno. Que eu usei praticamente 3 anos o mesmo terno, vacas magras, né? Usei o mesmo terno, que era o terno do meu casamento, né, Felipe? Ah, Deus o livre, só dava aquele terninho preto. Assim, Deus o livre. É o terno preto. Então, primeira vez que eu fui de terno para a igreja, eu fui escondido. Pra minha família não. Imagina, pô, cara, é um terreno com 4 famílias lá, entendeu? 17. Pensa numa prova. Ai, quando fui passar a primeira vez de terno na frente dos meus colegas da escola, eu botei a Sumara do meu lado e disse, passa rápido que meus colegas estão ali. Sabe? Aquela coisa de sabe, ainda não entendi, sabe? A identidade que realmente a gente tem. Então, Deus foi trabalhando na minha vida e depois eu comecei a entender, de fato, o que Deus tinha para mim. Mas respondendo a tua pergunta, Salatiel, eu não tive nenhum problema assim com relação ao fato de Deus ter escolhido o evangelho. A minha família respeitou a minha decisão, só que eu senti que eu passei a ser mais observado. Porque quando a gente é cristão, as pessoas te observam muito mais. Elas te provocam mais. Né? Elas tentam te fazer tomar algumas escolhas que são contra o evangelho. Então eu senti que teve um pouco disso. Nada de grave, assim. Graças a Deus eu não tive nenhum problema com relação a isso. Mas teve uma noite que chegou um dos meus parentes, né, alcoolizado lá em casa, e eu estava com a Lucimara sentada no sofá da minha mãe, e do nada ele entrou assim, muito embriagado, muito bêbado. E naquele dia eu senti que, eu acho que eu já tinha até me batizado, inclusive, nesse período. Mas aquele dia eu senti que Deus realmente tinha feito uma mudança, né? Que Deus tinha nos separado para alguma coisa. E do nada, meu tio começou a dizer, do nada assim, eu não posso tocar em vocês. Estava bêbado, mas ele mudou a sua feição, né? A sua aparência mudou também, né? A sua expressão facial mudou. Ele dizia, agora eu não posso tocar em vocês. Nesse momento, eu não consigo, eu não posso tocar em vocês. Porque vocês estão debaixo dessa luz aqui. Ó. Vocês estão com ele agora. Obviamente que eu entendi, né, que o diabo estava usando a boca desse parente para poder tentar nos intimidar. E ele dizia assim, eu não posso tocar em vocês porque agora vocês estão servindo de quem fez essa luz. Vocês estão debaixo dessa luz agora. Mas se vocês, com essas palavras, mas se vocês não vigiarem, eu vou matar vocês. Com essas palavras, exatamente assim. Essa pessoa não faz a menor ideia de que ele falou isso, né? Mas, naquele momento, eu, sem entender nada, sem entender o projeto de Deus conosco, a gente ficou quieto assim, mas tipo, né? E ele disse, mas se vocês tropeçarem, eu vou pegar vocês. E saiu assim, e agora, como eu não posso, e ele fez assim, eu tenho que ir para trás com as minhas asas. E foi indo, e se foi embora. Exatamente dessa forma. Foi uma experiência bem estranha, digamos assim, né? E naquele momento eu senti que a coisa já era mais espiritual. Eu entendi também que Deus tinha um projeto conosco, que tinha uma obra na nossa vida, né? Alguns momentos já teve um dos parentes que moravam lá, que às vezes se manifestava, enfim, disse que não queria saber de Deus naquele local. Então eu vi que Deus realmente... Deus estava naquele negócio. Afinal de contas, eu não pedi. Né? Eu não pedi que Deus me mostrasse, eu não pedi que Deus me mostrasse quem Ele era, eu não pedi que Deus fizesse uma obra na minha vida. O único cristão na minha família hoje sou eu. Minha mãe, no caso, às vezes ela vai na igreja, mas ela não é membro de igreja. Né? Por parte de pai, acredito que a minha irmã agora, também que conheci faz poucos anos, ela também é frequente na igreja, mas eu, por parte de mãe, né, que foram minha mãe e meus avós que me criaram, só eu sou cristão. Né? Mas eu estou orando a Deus, pedindo que Deus realize uma grande obra. Deus já deu muitos livramentos, tanto para minha irmã quanto para minha mãe. E eu sei que o tempo de Deus vai chegar. Acredito nisso. Acredito que no tempo certo Deus vai fazer uma grande obra. Né? Eu não ia comentar, mas enfim, eu sempre, desde criança,
talvez pelo ambiente espiritual que eu vivia, eu sempre, né, acabava vendo alguns, né, como é que eu vou dizer assim? Talvez, não sei, mas acabava vendo algumas situações, alguns movimentos espirituais lá onde eu morava. Isso me assustava um pouco. E eu depois, quando eu me converti, eu fui ver que de fato eram demônios que estavam na volta da minha família. E isso me deixava, talvez seja por isso que eu entendi o chamado de Deus, que eu queria que Deus me mostrasse quem Ele era. E quando eu me converti, que esse parente chegou lá e disse que queria nos matar, tal, porque a gente estava debaixo da luz e agora ele não podia tocar mais na gente, eu entendi que o processo de Deus era rápido. E Deus que estava naquele negócio. E aí então eu decidi, não, eu vou me entregar para Deus, porque Deus está nesse negócio. E me casei com a Lucimara, eu me batizei, a Lucimara já era batizada, né? Ela já ia no ciclo de oração. O negócio dela é o ciclo de oração. As irmãs do Coque estavam bombando com a Lucimara lá. Ela ia às 7 horas da manhã, todos os dias orava. E eu ainda não conhecia ela, mas ela já estava nesse processo. E ela pediu um esposo e eu, na adolescência, pedia também, né, uma esposa. Só que foram tempos diferentes. Só que eu vejo que, em ambos os casos, Deus ele é fiel para responder a oração de um coração sincero. E durante esse tempo, tanto a minha família quanto a família da minha esposa eram desestruturados, né? Então, ninguém servia a Deus, então era difícil para ambos. E aí eu vejo que o jovem que é cristão precisa valorizar quem tem o pai crente e mãe crente. Sabe, Felipe? Imagina, Salatiel, que, por exemplo, se tu tem um pai que é cristão, se tu tem uma mãe que é cristã, não quero saber se tem defeito, todo mundo tem, ninguém é perfeito, mas que conhece os princípios da palavra. Isso é muito importante para o desenvolvimento do caráter do jovem, do adolescente, porque eu ouvi a palavra pelo meu tio. Ele ficou 3 meses. Claro que talvez, se eu tivesse, né, um pai e mãe cristão naquele momento, isso poderia ter feito uma outra diferença. Deus tem os seus meios de trabalhar. Mas eu acho que, principalmente o jovem que tem pai e mãe cristão, tem que dar valor. Deve valorizar, porque isso é muito importante, essa questão cultural do evangelho, né, da criança crescer e se desenvolver nesse ambiente, nesse meio, porque muitos dos livramentos que acontecem pela oração dos pais. Pai, da mãe, conselhos, né? A gente acaba aprendendo com a vida, né? Quem não tem uma família mais estruturada, mas quem tem, dê valor, é importante isso, né? Honrar pai e mãe, né? Honrar os princípios da palavra, né? E eu acredito muito na lei do semeador. Então, de uma forma mais resumida, foi assim que eu me converti, de uma forma mais resumida, de 45 minutos, né? Um testemunho muito grande, né? Então, eu passei muita coisa ainda aí, mas eu acredito muito... Quando a gente se predispõe a fazer a vontade de Deus, óbvio que Deus vai fazer a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Acredito muito na lei da semeadora, muito. E isso, eu tenho até desde a minha adolescência, né? O que eu posso dizer que é mais sólido na minha vida espiritual é a minha fé. A minha fé é inegociável e inabalável. Eu posso perder tudo que eu tenho, mas a minha fé nunca ninguém vai tirar. E nesse século XXI é fundamental o jovem ter uma fé bem alicerçada, porque cada vez mais, tanto nas mídias, quanto na faculdade, quanto qualquer outro lugar, né, o diabo vai tentar desconstruir a nossa fé, né, pregando que tudo é normal, tudo é normal, tudo é muito tranquilo, tudo deve ser, né, relativo, sabe? Tudo deve ser relativizado, mas a nossa fé deve ser negociável. Então foi, né? Acho que é isso, né? De uma forma mais objetiva, assim. Foi dessa maneira que eu acabei me convertendo, através da pregação do meu tio. Minha esposa me levou para a igreja, me levou, mas a semente que implantou foi o meu tio. Muito interessante, né, Léo, de diversas testemunhos que foi compartilhado aqui, né, a importância, né? Quem vê o Léo hoje, né, líder, né, de região, coordenador de distrito, tem a parte do profissional também, né? Ouvir de ti. Eu não conheci o teu testemunho, né? Hoje eu vejo o Leonardo um líder, mas não saber o que tu passou. Então é muito interessante para as pessoas que estão nessa situação ver o que Deus ele pode fazer, né? Então queria que tu deixasse um recado para pessoas que estão nessa mesma situação que tu. Tem adolescentes que vão ouvir esse testemunho, tem pessoas familiares que vão ouvir esse testemunho, né? Pessoas que de repente têm a mesma vontade, mas não tem um norte de como fazer, né? Qual o conselho que tu daria para os adolescentes que estão te escutando, para as famílias que estão te escutando, né?
Não, é só para... Que nem eu fiz a pergunta pro Felipe, né? Imagina ali no outro lado o Léo de antes. Isso. O Léo lá atrás. O Léo tá ali, o Léo Quantos lá de Leonardos trás. É. estão vendo o Léo de 13 anos? O que tu falaria para aquele isso? Léo lá? Bom, gente, o que eu posso dizer é que a gente deve preservar, eu preservei na minha vida 2 elementos fundamentais que eu carrego comigo, assim, independente de onde eu estou, onde eu vou, que é o primeiro é a fé. Para mim isso não tem preço, inegociável. Eu sou muito convicto da minha fé, isso eu nunca vou mudar. E o segundo elemento é a oração. Deus me abriu muitas portas através da oração, através da fé. E eu acredito que a única oração que Deus nunca vai ouvir é aquela que tu não faz. Então, eu tenho essa experiência. Eu tenho essa experiência desde quando eu era adolescente, antes de eu me converter. A minha oração foi respondida, então eu não falo por experiência dos outros, eu falo pela minha. Que o Deus que nós servimos é poderoso para ver as nossas orações. Então, para você que é jovem, né, que quer ter um futuro abençoado, quer que Deus mude sua casa, Deus mude sua família, tenha fé e ore a Deus. A única oração que Deus nunca vai ouvir é aquela que tu não faz. Então, se tu acredita que o Deus que tu serve é poderoso para mudar a situação, acredite, tenha fé. E fé não é só crer que Deus pode fazer, é confiar. Eu, por vários momentos da minha vida, eu não sabia como as coisas iam acontecer, mas eu sabia que um dia ela ia acontecer, Felipe. Sabe, se ela eu orava, Deus, mas tipo, não tem nada que diga que vai acontecer, nada que diga que eu vou conhecer a Deus. Mas dentro de mim eu tinha o desejo, sabe, meu coração já queimava, assim, sabe? Por mais que eu não sabia nada do Evangelho. Sabia as pregações do meu tio, né? Aquilo que ele pregava para mim. Apocalipse, né? O Léo é espírito de escatologia. Então, PhD. Mas falando sério, gente, não, assim, 2 elementos, fé e oração. Tudo que eu conquistei na vida, em primeiro lugar, foi graça e misericórdia de Deus. Segundo, fé e oração. Então, o recado é, não negocie sua fé, não negocie seus princípios. Tu tem a tua meta, ok? Coloque ela diante de Deus através da oração. Tu tem teus objetivos, amém? Se eles estiverem alinhados com a vontade de Deus, ore para que Deus faça a sua vontade sobre a sua vida e te ajude a conquistar o seu objetivo. Mas não negocie sua fé e tenha uma vida de oração. Para mim, esses 2 elementos foram fundamentais para me trazer até onde eu estou hoje. E acredito que a fé e a oração ainda vão me levar a lugares muito maiores. Exatamente. Para mim, assim, aonde eu vou, em primeiro lugar, a minha fé. Minha fé é inegociável. Qualquer um pode perguntar o que quiser. Mas o diabo pode fazer 10, 20, 500 propostas. Eu não negocio minha fé. Não vou negociar. Eu sou convicto daquilo que eu acredito. Então, hoje, eu estava vindo aqui agora para a igreja, eu me identifico muito ali no livro do profeta Daniel, porque ele é muito convicto naquilo que ele crê. Ele tinha entre 16 e 18 anos de idade, 16 e 20. Tipo, o cara era um guri, entendeu? O cara tá lá no palácio, tá lá com Nabucodonosor, tá lá podendo desfrutar de tudo, mas ele faz uma escolha. Eu fiz a minha e você deve fazer a sua. Ou você tá igual a todo mundo nesse mundo, né? Você se mistura com o mundo, sabe? Tu é igual, ou tu é só mais um, ou tu faz a diferença. Então, eu optei pela fé e pela oração. Quer falar? Não, só para... Já caminhando para o final, Só para caminhando para o final, eu acho que eu sempre gosto de falar aquilo que mais que me chama atenção aqui no testemunho, né? E eu acho que foi aquilo, a base principal, que nem tu falou, é o coração sincero. O coração sincero agrada a Deus. Então, e outra é da onde tu saiu. Deus te guardou, te moldou dentro de uma família onde não tinha os mesmos princípios, não tinha aquela estrutura, isso. Mas ali ele te usou para mostrar que o caminho dele é o verdadeiro, que o caminho dele é o único que pode transformar uma vida. Não só espiritualmente, mas materialmente também. Que tu acho que hoje se olha aquele Léo de atrás em 1001 diferenças e tu vê nessa jornada o que Deus fez. Então, é uma prova do que Deus pode fazer, que o caminho dele é o único e o verdadeiro. Eu acredito muito na chamada do jovem, né?
Eu entendi a minha, desde a minha adolescência, fui, né, orando a Deus, fui falando com Deus e já entrando para a fase mais adulta, entendi o chamado de Deus. E eu olho para trás, eu olho para o meu retrovisor, eu vejo quantas coisas Deus fez. Muitos milagres. O primeiro imóvel que eu comprei, a primeira casa, foi só um milagre de Deus. Eu ganhava 500 pila. E minha esposa desempregada. Agora, no desenrolar da história, Deus nos deu graça para a gente comprar a nossa casa. Né? Deus me tirou do meio da minha família e me levou. Né? Eu comprei uma casa aqui na época, eu morava na Teresópolis. Era 15 minutos do centro, aí vim para cá 1h30. Meu Deus, que loucura. Sabe que, geograficamente, Deus já me tocou para um outro extremo. E Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus tem mas a gente tem que aceitar aquilo que Deus tem para nós. Não adianta ficar aquele... Sabe quando o peixe está fora d'água, fica se batendo? Não adianta. Tu vai só se judiar. Agora, quando a gente... Pediu? Não foi o que tu pediu? Tu pede bem, tá? A Bíblia diz, não sabe pedir como convém, não sabe nem pedir direito. Então, tu pede direito isso aí. Não foi o que tu pediu? Então, eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida. Então, as coisas que eu acredito, primeiro é pela minha fé, e a experiência prática eu sei o que Deus fez. Tanto na minha vida espiritual, no meu casamento, na minha vida profissional, financeira, eu vejo o que Deus fez. E eu sei que Deus pode fazer muito mais por jovens que já tiveram uma estrutura melhor do que a minha. Mas aí está o jovem ver a oportunidade, entender aonde ele pode chegar, espiritualmente, profissionalmente, em ser bem resolvido como jovem, dentro de casa com seus pais, ser independente, mas valorizar aquilo que ele tem. Valorizar a comida que ele come, a roupa que ele tem. Gente, um celular, cara, Deus o livre, o meu primeiro celular foi um 5125, quando eu já estava quase adulto. Sabe? Eu olho para trás e digo, meu Deus, hoje em dia os caras têm iPhone 8, 10, 9, sei lá, mas criança, entendeu? E as pessoas, os jovens de hoje, ele é muito mais adiantado, claro, cada família tem a sua estrutura. Só que pelo fato de eu, por exemplo, não ter uma estrutura familiar tão grande no passado, eu tive que aprender tomando pancada na vida, fé e joelho no chão, pancada, fé e joelho no chão, pancada. Então, esse foi o meu processo. Então, o meu recado para você que tem condições de começar muito melhor do que eu use a sua fé, valorize sua família, valorize seus pais que são cristãos, e mesmo que ele não seja, mesmo que ele não, né? A mudança pode começar por você. Tem fé? Então aplica essa tua fé. Né? Bota o joelho no chão que Deus vai fazer grandes coisas. E seja fiel a Deus em tudo que você faça. Na sua vida financeira, seja fiel a Deus. Na sua vida espiritual, ore a Deus. Né? Adore em espírito e em verdade, Deus vai fazer grandes coisas. Tem uma frase, né, que eu já ouvi, né? Que não adianta ter condição, mas não ter visão. Entendeu? Tem gente que tem condição, mas não tem visão. Então, Léo, partindo para os agradecimentos, a gente aqui tem só te agradecer por compartilhar esse resumo da tua vida, né? Resumo de 1 hora. Porque a gente tem muita coisa, né? Tipo, se vai extraindo, tem muita coisa para falar. Mas eu creio que isso que tu já falou, creio que vai edificar já muita gente já. Então, Felipe, os agradecimentos aí. Não, só agradecer ao Léo, né? Por compartilhar conosco esse testemunho maravilhoso que foi muito edificante até para mim, né? E eu creio que vai servir de bênção para muitas pessoas que vão escutar. Né? Obrigado, Léo, por participar. Também agradecer ao pessoal do Ipanema mais uma vez, por estar aqui colaborando com o Dividindo para Somar. E era isso. Então, quero deixar também os meus agradecimentos, né? Que Deus abençoe a sua vida. Né? E lembre-se da fé e da oração, que com certeza Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Então, meus irmãos, para encerrar, agradeço Felipe também, que está aí nos ajudando, faz parte desse projeto também. Léo, muito obrigado. E obrigado a você que está assistindo aí, que está nos apoiando. Gente, compartilhe, dê joinha nas redes sociais. E também tem a entrevista do Léo no Profissionalizando. Então, a Gabi vai deixar o link aí, entendeu? A Gabi, nossa... Deus usa ela para fazer grandes milagres aqui. Então, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a tua vida aí, que você que está assistindo. Então, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder esta entrevista, esse testemunho, que eu creio que vai marcar vidas, vai mudar vidas, porque esse é o intuito desse projeto. Dividir experiências para somar na vida daqueles que precisam. Ore por este projeto, ore por cada um
da UMADPA em geral, entendeu? Em Porto Alegre, para que Deus possa levantar jovens com visão, com fé e que orem, de jovens de oração. Porque nós, usando a vida do Léo, a gente vê esses resultados grandiosos que Deus faz, grandes milagres e maravilhas. Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo Dividindo para Somar.